Começando aqui a nossa semana de propósito. Então, a semana toda a gente vai ter cada dia da semana uma live com o mesmo tema, que é propósito. Então, se você quer saber qual é o seu propósito de vida, por que você está aqui, qual que é o sentido de tudo isso, fica nessas lives aqui essa semana, porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito. Se você está assistindo aqui pelo TikTok, quero te convidar a seguir o perfil. De segunda a sexta nós temos nosso Café com Sabedoria. Começa às 6 horas da manhã, horário do Brasil, e às 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal. Estamos juntos aqui, reunidos para estudar a palavra de Deus e aprender mais, entender mais, para que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Amém? E se você está assistindo pelo YouTube, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém também que você acredita que precisa ouvir esta palavra, certo? Bom, gente, vamos lá. Propósito, né? Hoje, o tema desta primeira live aqui é o maior erro sobre propósito. Porque se a gente quer ter clareza de propósito, a gente precisa entender que muitas pessoas cometem alguns erros. Elas associam muito o propósito de vida a fazer algo. Peraí, Lu, então o meu propósito não é fazer algo, passa por fazer. Mas para você ter clareza do que você está fazendo aqui, onde Deus quer te usar, você não pode focar no fazer. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Propósito não é aquilo que você faz, mas sim o que muda no outro quando você faz o que faz. Vou repetir. Propósito não é aquilo que você faz, e sim o que muda no outro quando você faz o que faz. Então, o que muda no outro quando você faz o que você faz? O que muda no outro? Pode ser uma coisa simples, tá? Às vezes as pessoas falam que propósito de vida não tem que ser impactar muita gente. Não, às vezes é dentro da sua casa, você cumpriu o seu propósito, que a gente vai entender aqui hoje. A gente vai começar a entender o que é propósito, o que não é. E aí a gente vai começar a trazer essa clareza aqui. Vou só subir aqui para não ficar vendo os comentários, para não me distrair, tá? Então, o maior erro sobre propósito é porque desde quando a gente é criança, a gente aprende que eu preciso fazer para ter, ou eu preciso fazer para merecer. E aí a gente foca muito no que eu faço. Eu não busco primeiro o que é mais importante, que a gente vai ver aqui o que é mais importante, para aí sim eu fazer. Eu busco sempre primeiro fazer, e nesse movimento de fazer, tentar encontrar um sentido de alguma coisa. Então as pessoas começam a fazer, não, ok, o propósito é servir, então eu vou começar a servir, vou começar a ajudar as pessoas, mas parece que ainda não é isso, parece que ainda está faltando alguma coisa. E esse movimento de fazer, ele tira o principal, que é o ser. E aí, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 1. Depois a gente vai ver João 15 também, mas a gente vai começar aqui com Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. O que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27? Diz o seguinte. Lá quando Deus, Jesus, né? Nessa época que Jesus ainda não estava conosco aqui na Terra. Lá quando Deus foi criar o mundo, e aí ele criou os céus, a terra, criou todos os seres viventes da terra e tudo mais. E aí ele foi criar o homem. E aí, lá no versículo 26 de Gênesis, disse: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nessa semana aqui de propósito, a gente vai ver que a gente tem um propósito geral, um propósito de gênero e um propósito específico. Quem até chegou a essa conclusão de propósito geral, propósito de gênero e propósito específico foi o meu marido. Estou trazendo aqui a referência dele, Manuel Gonçalves, porque essa visão de propósito é dele. E eu quero compartilhar essa visão aqui com vocês, tá? Então, propósito geral, ou seja, homens e mulheres têm o mesmo propósito, é um propósito geral para todos. Tem um propósito de gênero, homem tem um propósito, mulher tem outro, e tem um propósito específico de cada um. Então, a gente vai ver esses 3 níveis aqui de propósito. E o primeiro nível que eu quero falar com vocês aqui é que todos nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Imagem é a expressão da natureza de Deus, do caráter de Deus. Então, o nosso propósito primário é ser imagem e semelhança de Deus, refletir o caráter de Deus em tudo que nós fazemos. Então eu preciso refletir o caráter de Deus na minha casa, na organização, na limpeza, no meu autocuidado. Eu preciso ter disciplina. A gente vai ver por que eu preciso ter disciplina também, por que eu preciso ser uma pessoa que cuida daquilo que já tem, por que eu preciso ser uma pessoa grata, uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida, porque tudo isso reflete o caráter de Deus. E aí, qual que é o principal erro, né? Como eu falei com vocês, o principal erro é que as pessoas focam muito no fazer. Eu tenho que fazer para merecer esse amor de Deus. Eu tenho que fazer muitas coisas para eu me tornar imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que servir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas o principal talvez está faltando, que é a conexão verdadeira com Deus. Eu preciso estar conectado a Ele. Porque se eu não estiver conectada a Ele, nada que eu fizer vai fazer sentido. Então, primeiro, eu preciso me conectar com a fonte que dá todo o sentido para a minha existência. Preciso me conectar a Deus porque Ele é a fonte que dá todo o sentido para a minha vida. E aí eu quero que você abra também a sua Bíblia lá em João capítulo 15, que vai falar sobre a videira e os ramos. A gente vai ler aqui o 4 e o 5. Depois, se você quiser, você pode ler todo o versículo que você vai tirar daqui também muito aprendizado. Diz o seguinte, eu vou ler do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E o que é o erro das pessoas? As pessoas querem fazer sem estar conectado a Deus. E se ela está conectada a Deus e também não faz, aqui diz, estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então percebe aqui, ó, se eu estou em Deus, eu preciso fazer e refletir o caráter de Deus nas minhas ações. Mas se eu tento refletir o caráter de Deus sem estar conectado nele, eu não consigo. Aí a minha vida se torna uma vida sem sentido, sem propósito. Então, para que as coisas
funcionem da forma certa, você tem que fazer primeiro o quê? Primeiro buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus. Foca só nisso. Porque todo o seu movimento, tudo aquilo que você for fazer, você não vai fazer porque você está insatisfeito com a vida e você quer buscar um sentido. Você não vai fazer porque você quer provar nada para ninguém. Você vai fazer por quê? Porque isso reflete o caráter de Deus. Você vai fazer porque você vai começar a dar frutos, porque você tá na videira. Você está conectado à videira. E quando você está conectado à videira, você dá frutos. E aí, quem dá frutos, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Então, aquilo que você faz tem que ser um reflexo de quem você é. Porque sem Deus, nada podemos fazer. E Deus, ele nos ama não por aquilo que a gente faz, mas por quem nós somos. Porque se a gente for ler lá em Mateus 3, 17, diz o seguinte: após Jesus ser batizado, Jesus ainda não tinha começado o ministério dele, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Jesus ainda não tinha expelido demônios, feito maravilhas ali, ele ainda não tinha feito nenhum sinal de que ele era o próprio Deus, tá? E aí, depois que ele é batizado por João Batista, o que diz aqui no texto? Mateus 3,17 diz: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me alegro, em quem me comprazo. Mas Jesus ainda não tinha começado o ministério dele, mas ele já era amado. Porque ele não é amado pelo que ele faz. As coisas que você e eu fazemos, elas são um reflexo de estarmos conectados em Deus. Porque se você está conectado em Deus, você faz o que faz não esperando a aprovação das pessoas. Você faz o que faz porque isso faz parte de quem você é. Então você não faz o que faz por insatisfação. Você não faz o que faz porque tem que fazer. Não, você faz com alegria, com vontade, com vida, com entusiasmo. Então, quando nós estamos conectados à fonte da vida, à fonte do entusiasmo. O que quer dizer entusiasmo? Entusiasmo é Deus em nós. Estar entusiasmado com as coisas. Hoje a gente percebe tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas sem ânimo de vida. E por que essas pessoas não têm esse ânimo de vida? Por que essas pessoas não estão animadas, não estão entusiasmadas com a vida? Porque elas estão desconectadas, elas estão mortas. Porque o salário do pecado é a morte. Morte é a separação de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, que eles desobedeceram a Deus, Deus disse para eles: se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Mas aos nossos olhos eles não morreram, eles foram expulsos do jardim do Éden, mas continuaram vivos. Vivos fisicamente. Deus estava dizendo sobre separação dele. A morte é separação de Deus. Então, pessoas que estão sem entusiasmo com a vida, elas estão mortas. Lá no versículo do filho pródigo diz: eis que o meu filho estava morto e agora vive. Ou seja, ele estava longe do pai, agora que ele voltou para o pai, ele está vivo. Toda pessoa que está longe de Deus está morta e não está cumprindo o propósito de vida dela. Ser imagem e semelhança de Deus é refletir o caráter de Deus em tudo que eu faço. Mas como que eu vou ser imagem e semelhança de Deus se eu não estou conectada a Ele? Se eu não sei qual é o caráter dele? Se eu não sei o que Deus faria aqui nessa situação? Se eu não sei o que Deus quer de mim?
Se eu não falo com Deus, se eu não ouço de Deus, porque não é só falar com Deus, é também ouvir dele, estar pronto para ouvir uma correção, uma disciplina. Se eu não estou pronta para ouvir, ter esse contato, essa conexão, esse relacionamento com Deus, não tem propósito. Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. E eu e você existimos e fomos criados para refletir o caráter de Deus, para sermos imagem e semelhança dele. Então tudo aquilo que não combina, que vai contra o caráter de Deus, eu preciso me afastar. Mas para eu ter clareza, eu preciso estar conectada a ele. E como que eu me conecto a Deus? 3 formas. Através da oração, você falar com Deus diariamente, você colocar os seus joelhos no chão, você se render a Ele, você conversar com Ele, você se conectar, sabe, com essa presença diária. Através da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então aqui Deus fala comigo, fala com você através dessa palavra. E algo que é muito bom também, que eu sempre indico para vocês aqui para o fortalecimento espiritual, é o jejum. O jejum nos fortalece espiritualmente. Um jejum intencional, onde você está fazendo ele para o fortalecimento espiritual, né? Para você enfraquecer a sua carne, se fortalecer espiritualmente, estar mais sensível às coisas espirituais, porque nós somos espirituais, né? Nós somos espírito habitando em um corpo. E voltaremos para o espírito, para o plano espiritual. Então eu tenho que estar mais sensível às coisas espirituais, não às coisas deste mundo, né? As coisas do reino deste mundo. Mas eu tenho que estar mais sensível às coisas do reino dos céus. O problema é que quem não sabe quem é, quem não sabe dessa identidade, não busca primeiro essa identidade, fica buscando entender do propósito nas coisas externas primeiro. Quem não busca primeiro essa identidade, essa clareza, quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão de vida? Quem não sabe quem é, transforma o propósito em tentativa de provar valor. Aí você tenta buscar a aprovação das pessoas, fazendo coisas para provar que você tem um valor, para provar que você está cumprindo um propósito. Mas se você não está conectado à fonte, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, vai ser em vão. Você pode até fazer algumas coisas, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão desconectadas de Deus, elas são fazedoras de coisas. São pessoas que às vezes prosperam financeiramente ou têm resultados, mas ela não tem esse sentido, esse entusiasmo, essa alegria, esse preenchimento desse vazio. Então ela faz buscando uma aceitação, uma aprovação externa. Mas ela não faz aquilo que faz porque é um reflexo do caráter de Deus e da identidade de Deus aqui na Terra. Ser cristão é ser um pequeno Cristo aqui na Terra. E como que eu exerço o meu cristianismo? É na forma com que você trata as pessoas. É na forma com que você, como eu disse, organiza a sua casa, trata as pessoas da sua casa. As pessoas que te ferem, que te magoam, você trata elas bem. É fazer aquilo que vai contra as minhas vontades. Porque a vontade da carne, a vontade nossa é de defender o ego, é de se autoproteger, é de pagar na mesma moeda. E isso, gente, exige esforço. Jesus disse que o reino dos céus é conquistado por esforço. Por quê? Porque eu tenho que me esforçar para quebrar esse padrão antigo, onde eu estava desconectada com Deus, e agora construir um padrão novo onde eu estou conectada na fonte. E Deus vai me ajudar com isso.
Deus, ele nos ajuda com isso. Por isso que é importante você orar todos os dias. Ora de manhã, conversa com Deus, fala: Deus, me ajuda a ser uma pessoa mais disciplinada. Me ajuda a tratar melhor as pessoas. Eu sei que essa é a sua vontade para minha vida. Me ajuda a perdoar mais rápido. Me ajuda a vigiar mais as minhas palavras. Me ajuda a refletir, Deus, ser aqui na terra a sua imagem, a sua semelhança. Consagra ao Senhor de manhã os seus olhos, seus ouvidos, a sua boca, o seu comportamento, tudo aquilo que você faz, o seu trabalho. Porque Ele vai te ajudar com isso. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Então a pessoa pode até... Já viu aquela pessoa que muda ali durante uns dias? Você fala: nossa, essa pessoa tá diferente. Mudou, tá diferente, muda ali durante uns dias, mas ela não sustenta aquela mudança. Por quê? Porque ela não está conectada na fonte. Então eu não sustento esse processo, porque quem me ajuda, quem me dá força, quem me dá entusiasmo, quem renova as minhas energias é Deus. E quanto mais próxima dele, quanto mais conectada a Ele, a minha criatividade, a forma com que eu falo com as pessoas, é Ele, tudo vem dele. Então quando eu me conecto a Ele em oração e peço essa ajuda, Deus me ajuda, porque se for por mim, não vai sair o que presta, mas com o Senhor eu consigo. Então todo propósito que vira essa tentativa de provar algo para alguém, enfraquece essa identidade. A identidade de imagem e semelhança de Deus não é revelada. E esse propósito, ele vira um peso na vida da pessoa. Porque aí as pessoas ficam: eu não sei qual que é o meu propósito, Isso vira um peso, essa busca pelo propósito. Então comece fazendo as coisas do jeito certo. Não cometa o erro de achar que o que você vai fazer que vai revelar o seu propósito. Conecte-se primeiro à fonte. Porque só o fabricante da caneta, quando nunca se tinha visto uma caneta, podia dizer para que ela foi fabricada. Se você chegasse a, sei lá, quantos anos atrás, mostrasse um mouse para uma pessoa que nunca tinha visto um mouse, só o fabricante podia falar por que esse mouse aqui foi fabricado, para que ele foi fabricado, qual que é o propósito dele. Então, o único que pode te revelar qual é o seu propósito é Deus. E o seu propósito é ser imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Mas o que é ser imagem e semelhança de Deus? Porque às vezes é fácil a gente falar: eu sou imagem e semelhança de Deus, sei quem eu sou imagem e semelhança de Deus. Aí uma pessoa te quase bate no seu carro de manhã na rua, você já se estressa, você já se irrita, você talvez fala o que não deve, desconta em quem não tem nada a ver com a história. Quem que teve essa reação? Foi a imagem e semelhança de Deus? Quem que tem a reação de falar ríspido, de ganhar vantagem em alguma coisa? É a imagem e semelhança de Deus? Então eu e você, a gente tem que estar atento. Peraí, se eu faço o que faço, tudo o que eu faço tem que estar de acordo com ser imagem e semelhança dele. E busca, como eu disse, essa conexão a Deus para Ele ajudar. Porque se não for Deus na minha vida, gente, nossa, eu volto tudo que eu era. Se não for o Espírito Santo o tempo todo falando: olha, não faz isso está errado, muda a voz, muda o tom de voz, pede perdão, volta atrás, rever seus comportamentos. Não dá. E a gente, graças a Jesus, pelo sacrifício que foi feito, nós temos o Espírito Santo. Então Deus está em nós. Só que às vezes Ele está aí dentro de você, está sufocado, está abafado. Porque você está buscando primeiro as coisas do mundo e não primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, é a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro eu busco a presença, que é o mais importante. E aí, através da presença, Ele vai me dar estratégia, Ele vai colocar pessoas no meu caminho, Ele vai me revelar onde Ele quer me usar. Então não busque sozinho a encontrar o seu propósito, busque se conectar à fonte e o propósito ele vai se revelar a você. Amém, gente?
Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Amém. Ó, tem gente nova chegando aqui? Coloca aí nos comentários se você é novo, se você é nova aqui. Quero te recepcionar. Lembrando que essa semana, a semana toda, estaremos falando aqui de propósito. Vamos falar de propósito. E aí, se você quiser participar das lives, quero convidar você a seguir aí o perfil. E se você é novo ou nova aqui, eu quero convidar você a abrir lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Amém, Janaína. Deus é bom. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Só tô aqui falando com vocês porque é Ele através de mim. Porque sem Ele, gente, nada disso seria possível. Nada mesmo, viu? Porque se fosse por mim, eu nem aqui estaria. Mas é Ele. Amém. Então, abre aí em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz lá em João 1, 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Todos são criaturas, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem Jesus, que entendem o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Sabe o pecado de Adão e Eva que separou o homem de Deus? Então, por causa do pecado, da desobediência, nós fomos separados. Estávamos mortos por causa do pecado. E Jesus veio para nos religar ao Pai. Jesus veio para dar esse acesso, levar sobre ele todo o peso do pecado do mundo, num sacrifício de um justo, puro, santo, sem pecado, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Isso é lindo. E ele vai voltar. E ele vai voltar para levar os seus. E que você esteja lá. Porque o céu vai ser muito melhor com você. Então que você aceite Jesus, reconheça esse sacrifício que foi feito. E aceitar Jesus, reconhecer Jesus, é entender que eu preciso me libertar de toda uma vida que não reflete o caráter de Deus. Porque o meu propósito, só existe alegria, felicidade, paz, entusiasmo de vida se eu e você estivermos cumprindo o nosso propósito, que é ser imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Você pode buscar em coisas, você pode buscar no dinheiro, você pode buscar em festa, em bebida, em tudo. Mas, se você não estiver conectado à fonte da vida, nada disso vai fazer sentido. E eu quero convidar você, né, se você quer entregar a sua vida a Jesus através dessa live, a fazer uma oração junto comigo. Se você não conhece essa oração, coloca aí nos comentários, eu quero, que eu vou orar, você vai repetir e repita essa oração consciente de tudo aquilo que você está falando, entendendo que é uma confissão de fé. Você está professando a sua fé em Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer e ressuscitar por mim e por você, e ele vai voltar. E ele vai voltar para levar a sua igreja. Amém? Cleusa, amém, Cleusa, pela sua vida. Deus seja louvado, Cleusa. Eu vou orar, Cleusa vai repetir essa oração. Amém? Nenê também quer fazer oração. Deus seja louvado. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo, então. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados.
e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém? Deus seja louvado. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém, amém, amém. Nenê, Cleusa, sejam bem-vindos à família de Deus. Deus seja louvado. Bom, gente, vamos orar então para a gente finalizar aqui a nossa live. Amanhã estaremos aqui de volta para continuar as nossas lives sobre propósito. Lembrando, se é a sua primeira vez aqui, você quer acompanhar a sequência de lives dessa semana, clica aí para seguir o perfil. Se você está assistindo pelo YouTube também, pode deixar aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Todos os dias temos lives aqui para ajudar vocês e eu me ajudar também, né? Porque eu me ajudo mais que ajudo vocês. Deus seja louvado. Vamos orar então para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pela sua manifestação. Continua, Deus, a sua obra através de nós. Revela-nos, Deus, o nosso propósito de vida. Que nós sejamos cada vez mais, Deus, conectados ao Senhor, conectados à fonte de vida, à fonte do entusiasmo, da alegria, da paz. Eu oro, Deus, pelas pessoas que aceitaram Jesus através dessa live, reconheceram o sacrifício que Jesus fez na cruz por elas. Que o Senhor guie-as no caminho da fé, guie-as no fortalecimento da sua fé, guie-as, Deus, no conhecimento da palavra cada vez mais, com mais intimidade, mais conexão no Senhor, Pai. Eu oro declarando sobre a vida de todos que aqui estão um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que essa semana seja uma semana extraordinária da sua manifestação na vida delas, Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Gente, glória a Deus. Quem vai estar aqui amanhã já sabe o que tem que fazer. Comenta aquele eu bem animado, assim, igual o Antônio colocou um eu bem grandão aí, ó. O Antônio entrou pra ganhar, hein? Amém, gente. Ó, a Tânia Noelle vai estar aqui amanhã. Ana Celi. A Maria José também. A Maria José também não brinca em serviço. Janaína, vejo vocês aqui amanhã, então. Quem chegou aí atrasado, quiser ver a live completa, vai lá no canal do YouTube. Vou colocar lá já já, tá? Pra vocês. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima live, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.